Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado, dia 9 de novembro, dia em que nós recordamos a dedicação da Basílica do Latrão, e lemos o evangelista São João no capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós celebramos neste dia a dedicação da Basílica do Latrão, basílica que se encontra em Roma, e assim celebramos esta comunhão de toda a Igreja e também a sua unidade com a Cátedra de Pedro, porque a Igreja da Basílica do Latrão é onde está a Cátedra de Pedro. E assim, ao reconhecermos, ao celebrarmos esta que é a mãe e a cabeça de todas as igrejas, primeira igreja do Ocidente, construída em Roma por Constantino no século IV, é também um momento de reconhecermos a importância do templo na nossa vida, no nosso caminhar de fé. Nós víamos hoje Jesus que entra no templo de Jerusalém e começa a expulsar os vendilhões, porque dizia: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, porque o templo deveria ser o lugar do encontro com Deus. O templo deveria ser o lugar onde nós nos dirigimos para podermos fazer as nossas orações, para podermos nos encontrar com Deus. Mas ao invés disto, ali acontecia justamente o contrário. O templo tinha se tornado uma oportunidade para que alguns ganhassem a sua vida, lucrassem em cima dos demais. É por isso que vemos esta frase: o zelo por tua casa me consumirá. E a cena de Jesus que expulsa os vendilhões do templo. Mas ao mesmo tempo, se tomarmos esta leitura para o nosso dia, juntamente com a festa que hoje fazemos, da dedicação da Basílica do Latrão, é primeiro de tudo recordarmos a importância do templo na nossa vida de fé. O templo é o lugar propício, é o lugar adequado para que nós possamos elevar ao Senhor as nossas orações. É onde nós nos reunimos para fazer a maior de todas as orações, que é a celebração da Santa Missa. E o templo também é o lugar onde nós nos encontramos com Deus, vivo e verdadeiro. Vivo e verdadeiro porque é com Cristo que nos encontramos toda vez que nos dirigimos ao sacrário, toda vez que nos dirigimos à capela do Santíssimo e vemos aquela luz vermelha que está ali a cintilar. É a Cristo que encontramos ali. Cristo presente verdadeiramente no seu corpo, Cristo presente no meio de nós. E por isso o templo torna-se também morada, casa de Deus. E é um lugar adequado, o lugar propício para que nós possamos nos aproximar do próprio Deus e possamos a Ele dirigir as nossas orações. E é por recordar justamente esta importância do templo, da igreja na nossa vida, que nós devemos fazer presente esta frase que hoje nos coloca o evangelista: o zelo por tua casa me consumirá. Este zelo como cuidado. A casa de Deus precisa ser cuidada. Do mesmo modo que nós cuidamos da nossa casa, a casa de Deus que é a igreja, a casa de Deus que é o templo, precisa também ser
cuidada. É preciso ter este zelo. E é cada um de nós, então, que somos convidados a zelar, a cuidar da casa do Senhor, para que ela possa verdadeiramente ser o lugar do encontro com Cristo vivo e verdadeiro. Que assim como aconteceu com Cristo, também conosco, que o zelo pela casa do Senhor possa nos consumir. Oremos. Ó Deus, com pedras vivas e escolhidas, preparais um templo eterno para a vossa glória. Aumentai na vossa Igreja os dons do Espírito que lhe destes, para que vosso povo fiel cresça sempre mais, edificando a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.